Nós vamos iniciar agora a primeira questão, tá? Do bloco de atividades do 7º ano. Então vamos lá, primeira questão. Alguns estudos indicam que dentro de 2 décadas faltará água em muitos países do mundo. Por isso, é preciso consumi-la de forma moderada e sem desperdícios. Se uma pessoa consome em média 200 litros de água por dia, quantos litros ela consome em higiene e para cozinhar e beber? Esses dados nós temos aí no gráfico, tá bom? Nós temos nesse gráfico. Uso doméstico de água pelos brasileiros. Aí nós temos quanto que ele utiliza, né? Com descarga do banheiro. Nós temos a porcentagem para cozinhar e beber, para higiene, lavagem de roupa e outros. Você vai fazer esse cálculo e vai marcar a alternativa correta. Uma alternativa apenas está correta, tá bom? Então, nós vamos para os dados da questão. Aí nós temos aí, em média, uma pessoa consome 200 litros de água por dia. Esse é o primeiro dado da questão, que foi dado para nós, tá? E quer saber quantos litros gasta com higiene e quantos litros gastam para cozinhar e beber. Ok. Com higiene, é 25% do total, tá representado aí por verde, por essa cor verde. 25% do total. O total é quanto? 200 litros, né? Que são consumidos por dia. Então, nós vamos encontrar 25% de 200. Quer saber também quantos litros consome, né, para cozinhar e beber? São 27% do total. O total nós já sabemos, o total equivale a 200 litros, tá bom? Então, nós temos aí 25% de 200 e 27% de 200. Quando eu falo em 25%, é o mesmo que falar 25 sobre 100. 25 por 100. Esse valor ele vai ser multiplicado pelo total de litros consumidos por dia, que são 200. Então, vai ser 25 centésimos vezes 200. Na multiplicação envolvendo frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, nós temos aí, vamos multiplicar 25 por 200 e vamos multiplicar 100 por 1, tá certo? Nessa multiplicação de 25 por 200, nós encontramos 5.000. Você pode efetuar o cálculo aí, fazer o cálculo. Na multiplicação de 100 vezes 1, nós encontramos o valor 100. E o resultado vai ser 5.000 dividido por 100. O resultado que você encontrar aí vai ser o valor relacionado à quantidade utilizada para a higiene, tá bom? E também, para saber quantos litros são consumidos aí para cozinhar e beber, nós vamos efetuar o cálculo semelhante ao que foi feito inicialmente aí. Só que não com 25%, nós vamos utilizar agora os 27%, 27% de 200. Então, temos 27 sobre 100, que vai multiplicar por 200 sobre 1, né? Numerador 200, denominador 1. Multiplicando 27 por 200, nós temos aí o valor, e 100 por 1, nós temos aí o denominador. Então, a quantidade de litros consumidos para cozinhar e beber vai ser o resultado dessa divisão. Então, você efetua esse cálculo, tá? Efetua esse cálculo e marca a alternativa correta. Uma alternativa apenas está correta, ok? Nós vamos ver agora a segunda questão. Observe as medidas do paralelepípedo e do cubo. Quantos cubos, como o representado ao lado, cabem neste paralelepípedo? Quantos cubos cabem no paralelepípedo? Para nós encontrarmos este resultado, nós vamos ter que calcular o volume do paralelepípedo e o volume do cubo. Então, nós temos algumas observações aí. Precisamos calcular o volume do paralelepípedo e do cubo. Após o cálculo dos volumes, iremos efetuar a divisão relacionada a esses volumes, tá? E o resultado que nós encontrarmos é a quantidade de cubos que cabem dentro do paralelepípedo. Aí nós temos aí, para nós determinarmos o valor do volume desse paralelepípedo,
Nós temos que lembrar que esse volume ele é calculado através do comprimento, da largura e da altura. Então, vamos observando aqui. Qual é o comprimento desse paralelepípedo? 28 centímetros. A largura, 21 centímetros. A altura, 14 centímetros. Tá? Com isso, nós temos as dimensões. E vamos efetuar essa multiplicação. Vamos multiplicar 28 por 21 por 14. Esse resultado vai ser o volume do paralelepípedo. Esse volume vai estar em centímetros cúbicos, porque se você observar, olha só, o comprimento, 28 centímetros, a unidade de medida centímetros. A largura, 21 centímetros. Então, nós temos aí 3 dimensões, certo? Então, o volume vai estar em centímetros cúbicos. Então, eu não coloquei o resultado, vocês vão fazer esse cálculo, tá bom? Nós vamos calcular também o volume do cubo, que não deixa de ser um paralelepípedo, porém de arestas iguais. Então, o comprimento tem o mesmo valor da largura e tem o mesmo valor da altura. Nós vamos multiplicar esses 3 valores: comprimento, largura e altura. Qual é o comprimento? Se ele tem as arestas iguais, nós temos o valor aí relacionado a 7 centímetros. Então, nós vamos multiplicar 7 vezes 7 vezes 7. E o resultado vai ser o volume do cubo, tá bom? Então, assim, depois que você fizer o cálculo, encontrar o volume do paralelepípedo e encontrar o volume do cubo, você vai efetuar a divisão, tá? O volume do paralelepípedo dividido pelo volume do cubo. E assim você vai encontrar a quantidade de cubos que cabem dentro daquele paralelepípedo. E vai marcar a alternativa correta. Pessoal, e não esqueçam, não vão apenas marcar de qualquer jeito. Vocês têm que efetuar o cálculo, vocês terão que efetuar o cálculo. Faça um rascunho, pega uma folhinha, faz o cálculo, tá bom? Depois marca a alternativa correta, porque é o teu conhecimento que está em jogo nesse momento, tá? E eu estou explicando para auxiliá-los. Então, vamos para a terceira questão, bem simples, tá bom? Um posto de gasolina tem 2 bombas de combustível, cada uma com um contador que vai registrando o total acumulado de litros de combustível vendido. Veja os totais acumulados por dia em cada bomba desse posto. Nós temos 2 bombas, tá? Nesse caso aí. Quantos litros de combustível a mais a primeira bomba vendeu em relação à segunda bomba? Então, nós temos aí, a primeira bomba tem um valor de 15.635 litros, né? A segunda, 10.215 litros. Você observando, você já percebe que a primeira bomba contém muito mais do que a segunda. Mas quanto? Que cálculo eu devo fazer? Aí vai ficar a critério seu, observar, critério sim, tem a operação correta. Mas você vai analisar, tá bom? Será que eu tenho que somar 15.635 com 10.215 para dar o resultado? Eu quero saber quanto que uma tem a mais que a outra. Será que eu tenho que subtrair? E nesse resultado eu vou encontrar quanto que ela tem a mais? Então, observe, tá? Qual operação vai ser utilizada aí. Então, são essas 3 questões. E eu espero que a forma que eu expliquei, vocês possam entender o que tem que ser feito. Lembrem-se de fazer o rascunho, façam os cálculos, depois marquem a alternativa correta, tá bom?